E aí, pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje com duas personalidades, dois especialistas aqui na área médica, na área da saúde, Dr. Darnis Zanata e o nosso amigo, o Thiago Salerno, especialista aqui em tecnologia para a área da saúde. Vou deixar que vocês se apresentem aí, falem um pouquinho sobre vocês para o pessoal conhecer vocês, a gente poder fazer essa conversa aqui com o público. Boa noite, Regia. Eu sou o Darnis, eu sou anestesista. Trabalho na área da saúde há um bom tempo. Antes disso, eu fiz outra especialidade, que é medicina interna. Estou atuando agora em intervencionismo em dor, né? Mudei um pouco os áreas, mas estou continuando na anestesia. E tenho aí não digo uma paixão, mas sou muito adepto ao uso da tecnologia ao longo do meu dia a dia, pelas facilitações que isso traz para o meu dia a dia. Então, acho que isso posso dar um pouco do meu dia a dia para vocês aí. Perfeito. Legal, Jean, boa noite, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Thiago Salerno, trabalho na área de tecnologia voltada para a área da saúde há aproximadamente 4 anos. E, enfim, viemos aqui para bater esse papo, para entender como a tecnologia vem para auxiliar, né, principalmente as operações médicas, né? Então, falar um pouquinho de onde é que encaixa a tecnologia, falar de nível de maturidade das instituições de saúde, para fazer esse casamento, né, entre medicina e tecnologia para um melhor atendimento do paciente na ponta. Maravilha. Então, para a gente começar a conversa, eu já vou botar na mesa aqui um assunto bem polêmico, né? Essa questão da disrupção da tecnologia, assim, a gente tem falado principalmente nos últimos anos, a gente tem falado de uma grande globalização e uma popularização da tecnologia em todas as frentes. Vou começar pelo Dr. Darnis aqui, Dr. Darnis Zanata. Como é que tu vê isso dentro do hospital, a inserção de tecnologia dentro do hospital e como que ela auxilia o médico no dia a dia nessa operação? Eu acho que hoje o que a gente mais vê no dia a dia é a tecnologia tentando nos fornecer maneiras de ser um pouco melhor. Ela não vai nos substituir, né? É isso que eu acredito como médico, né? E a tecnologia vem para somar o meu cuidado ao paciente, né? Então a gente percebe que a gente não consegue ter todos os detalhes se a gente não tiver alguma coisa de anotação, né? Então, a substituição de uma caneta para um aplicativo, isso facilita muito o meu dia a dia, conhecer mais esse paciente, ter um histórico regrado e condicionado do paciente. Isso faz com que, para mim, agregue muito valor em segurança ao doente, né? A gente vê pacientes que a gente conversa 1 ano, 3 meses, 2 meses, e uma gama enorme de pacientes, a gente acaba não lembrando os detalhes. E a anestesia, por si só, a diferenciação do cuidado anestésico ela acontece realmente nos detalhes, né? Então, por isso que todas as vezes que a gente traz um paciente para fazer um procedimento, esses detalhes somam ao sucesso do cuidado e ao sucesso do tratamento dele no pós-operatório. Então, eu vejo assim a tecnologia trazendo, eu não digo que ela vai... Quem sabe a tecnologia seja a evolução nossa, né? Perfeito. Em trazer, a gente ter na mão algo que nos deixa um pouquinho mais, quem sabe, inteligentes. Essa é a palavra, assim, para mim. Acho que a gente consegue ser mais inteligente com tecnologia se a gente souber usar de uma maneira construtiva. Deixa eu aproveitar e fazer um outro questionamento para ti. Tu falasse na substituição do médico, né? Mas e com esse advento da IA, da inteligência artificial, nem isso vai substituir o médico? Como é que tu vê esse cenário? Eu acho que não. A minha visão como médico, a gente, principalmente estou falando da anestesia, né? A anestesia, ela é multitarefa, né? Acredito que ela nos ajuda a, quem sabe, fazer essa tarefa de uma maneira melhor, né? Mas vai precisar do profissional sempre ali para ter o olhar clínico, né? Porque a gente a gente pode dizer assim, uma máquina não vai cuidar de um paciente, né? Até porque a gente não está cuidando de outra máquina. Uma máquina hoje cuida de outra máquina, né? Perfeito. Então acho que por isso que hoje um humano vai cuidar de um humano, com a ajuda da tecnologia, com a ajuda da IA, com a ajuda de devices, com a ajuda de assistentes virtuais, né? Então acho que isso facilita nosso cuidado ao paciente, com certeza, agrega em muito, né? E sempre bato muito na questão da segurança ao paciente, porque a gente, como humano, a gente erra nos detalhes às vezes. E a tecnologia, quem sabe, consegue trazer isso para nós de uma maneira viva, né? A gente tem visto aí os óculos da Apple, e tu conseguindo olhar os detalhes ao mesmo tempo que tu olha para um paciente, né? No mesmo plano, né? Se chama de realidade aumentada, né? Então, Perfeito. eu acho que isso, com certeza, daqui a pouco o cirurgião vai estar fazendo uma cirurgia, como já aconteceu no Brasil,
O cirurgião está fazendo uma cirurgia e está revisando exames no mesmo ato, olhando para o paciente, olhando para o exame ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso transforma o cuidado. Acho que essa, para mim, é a palavra que a tecnologia veio para transformar o cuidado do ser humano. Perfeito. E tu, Thiago, como é que tu enquanto não médico, mas enquanto especialista de tecnologia da informação, principalmente focado aí na área da saúde, né? Como é que tu vê o outro lado? É uma mesma visão do médico com relação à adoção da tecnologia ou não? A gente está colocando a tecnologia de fato e a gente vai chegar no momento que nós vamos substituir o ser humano dentro de sala cirúrgica pela tecnologia. Como é que tu percebe isso? Na verdade, assim, o que eu percebo é que as soluções, elas vêm justamente para apoiar e sustentar a decisão do médico, né? E principalmente registrar aquilo de uma forma que hoje é mais assertiva, digamos assim, né? Como o Dr. Darnes falou, existem médicos, né? Cirurgias, enfim, procedimentos que já ocorreram com auxílio de inteligência artificial, com realidade aumentada, mas a gente sabe que isso não é uma realidade de todos os hospitais, né? Pelo contrário, a verdade é que no Brasil as instituições de saúde elas estão em diferentes níveis de maturidade digital, né? Então, assim, tem muita gente falando em IA, em processos robotizados, que já é uma realidade bem avançada assim, em tecnologia, processos robóticos, mas quando a gente fala de tecnologia, de prontuário, de inteligência artificial, a gente vai ter um gap muito grande, né? Então, vai ter instituição que está muito no papel, e aí o processo é justamente tirá-la do papel, trazer isso para o digital em maneira de solução, maneira de digitalização. Para quê? Para que aquele cuidado da segurança do paciente, por exemplo, que o Dr. Darnes trouxe, ele seja registrado de uma forma mais efetiva, que a própria parte do faturamento também seja otimizado o serviço do médico, que tudo aquilo que ele realizou em sala ele consiga posteriormente faturar. Então, que todo esse processo se torne mais leve, principalmente a carga administrativa, né, por parte do profissional da saúde. Que a parte do registro fique por conta da tecnologia, mas o cuidado ainda vai ficar a cuidado do profissional de saúde. Isso é importante porque o que a gente percebe, né? Nenhum médico faz um procedimento sozinho. A maioria das vezes, estou falando isso em hospital, né? A maioria das vezes ele é multiespecialidade, né? Quando ele é multiespecialidade, se cada um tiver uma noção diferente do que está acontecendo, né? Provavelmente o desfecho é diferente. Agora, se todo mundo está sintonizado, sabendo o real início e fim, começo e fim do procedimento, sabe? Como é que eu posso explicar isso? A gente vê isso em equipes sintonizadas, né? O cara que se conhece. Então a gente pouco conversa às vezes, porque cada um sabe o que tem que fazer. Porque já revisou o caso. Mesmo sem o uso da tecnologia? Mesmo sem uso, mas com a tecnologia é justamente isso. O cuidado certamente fica mais assertivo. Acho que essa que é o que a tecnologia pode trazer. Perfeito. Né? E quem sabe, por isso, a gente vai ter que repensar o ensino médico ao longo do futuro. Né? Porque hoje, o que eu aprendi, por exemplo, eu aprendi em livro. Né? E olha que eu tenho aí 13 anos de formação. Né? Formação, eu tenho mais tempo, mas... então, se a gente pensar por esse lado, quem sabe a formação ao longo do tempo vai ter que ser repensada. Né? Para trazer o médico para entender que tecnologia faz parte do dia a dia. Né? A gente tem visto hoje, uma coisa engraçada no bloco cirúrgico, a gente trabalha com várias faixas etárias, né? E a gente percebe que muitas vezes a resistência nem sempre vem do cara que é mais novo, do mais velho, né? Olha aí, interessante. A resistência vem do cara que é mais novo. Né? Porque justamente isso, pela formação dele, ele não aprendeu isso. Né? Que a tecnologia faz bem, né? Registrar faz bem. Isso que eu estava falando agora. Registrar de uma maneira adequada faz bem, porque esse paciente, ao longo da vida dele, ele vai ter contato com vários especialistas ou vários médicos ao longo da vida, e se essa documentação não estiver bem documentada, o prontuário não estiver bem documentado, pode acontecer um erro. Vide na minha especialidade. A gente, como anestesista, a gente lida, apesar de ser uma coisa banalizada, mas isso é só uma sedação, isso é só isso. Por isso que essas palavras elas não cabem bem ao cuidado médico, né? Então a gente vê assim, pega um paciente que fez um procedimento hoje e teve um procedimento difícil da intubação. A intubação na via aérea foi complicada, fez o procedimento mesmo assim, né? Foi um sucesso o procedimento. Ok, esse paciente daqui a pouco, vamos dizer, vai fazer uma cirurgia plástica, vai fazer uma cirurgia cardíaca. E esse paciente não tem a documentação em mãos que essa via aérea foi difícil. Sim, né? Teve uma complicação, né? Isso, teve uma complicação lá, não foi documentada. E se foi documentada, tá num prontuário que foi pro SAMI, que ficou esquecido. Lá no papel.
O paciente Né? não foi avisado, não recebeu algum atestado dizendo isso, né? E acaba acontecendo. O que eu quero dizer com isso? Existe uma falha de processo, que a gente, como hábito, a gente informa o paciente se ele teve algum problema. Só que às vezes o fato de informar não quer dizer que o paciente vai lembrar Exato. daquilo, né, para esse outro procedimento que vai fazer. E o que isso acarreta depois? Eu vou fazer uma indução anestésica, o paciente tem uma VA difícil, não intubo o paciente, você tem uma outra complicação. Né? Sim. Se eu soubesse isso antecipadamente, o meu planejamento anestésico, claro, seria feito de uma maneira diferente. Claro. Aí as pessoas perguntam, mas tu não fez um pré-operatório? Mas se fosse uma cirurgia de urgência e emergência? Qual pré-operatório eu consigo fazer, às vezes, com pouquíssimos minutos que eu estou vendo o doente? Né? Então, é nesse sentido, boas documentações com seus alertas, né? Esse paciente teve uma VA difícil. Claro, ao longo da vida, daqui a pouco a gente tem um aparelho um pouco melhor, hoje tem videolaringoscópio, possivelmente os conceitos de VA difícil eles vão mudando ao longo do tempo também, né? Tem esse lado. Então, eu acho que tu ter isso documentado, né, isso facilita muito o cuidado, troca a tua estratégia. A gente muda muito a estratégia quando a gente vê um paciente que a gente possivelmente veja que ele vai ter alguma complicação, principalmente na indução anestésica, né? A gente tem os riscos calculados, né? Então, tem uma VA que tem uma avaliação X, eu calculo um risco X para aquele procedimento, né? Então, é por isso que é tão importante hoje ter um registro adequado. E só que o registro adequado ele não pode se perder dentro de um papel, ele poderia virar um alerta para esse paciente. Claro. Né? Daqui a pouco, esse paciente poderia ter esse prontuário na mão, até porque o prontuário é do paciente, não é do hospital. Sim. Então, acho que cada paciente devia ter, terminou o procedimento, recebeu a sua documentação da internação aqui. Daqui a pouco a gente usa GovBR, né? E ter lá dentro dentro da APP dizendo que esse paciente teve um risco, né? Porque eu acho que isso não é um dado sensível. Isso é um dado Clínico. né? Ele é um dado vital. Né? É. Porque isso muda o desfecho da vida da pessoa. E né? isso é a importância de tu ter um histórico, né? Um histórico prévio documentado e integrado, né? Que o paciente consiga carregar aquele histórico com ele, né? E ser acessível se ele for atendido em outra instituição de Com saúde. certeza. Né? Porque às vezes, como tu disse, uma emergência não tem hora para acontecer. E aí, se aquele histórico, a hora que o paciente deu a entrada no hospital, eu tenho uma base onde eu vou buscar aquele histórico de atendimento, mesmo que seja em outro lugar, é fundamental, né? Pode mudar até o desfecho. Hoje, por exemplo, que funciona assim, funciona muito assim, são questões das alergias, né? Sim. A gente vê que os pacientes têm um histórico alérgico e os pacientes, quando internam nos hospitais que usam um prontuário eletrônico, né? Acaba acontecendo que isso geralmente fica bem documentado ali, já está na barra do lado do nome do paciente já consta isso, né? Isso é uma medida de segurança que pode salvar a vida do paciente, né? Porque a gente sabe que mesmo fazendo checklist, é que nem aviação, né? A gente sabe que mesmo fazendo todo o passo a passo, pode acontecer algum erro. Sim. A gente está falando de gente, né? Tá falando que o cara está cansado, o cara tem 12 horas de plantão, possivelmente a pessoa que está 12 horas já ficou 12 horas e ela está 24, né? Então a gente sabe que essas coisas podem acontecer, dispensação errada de medicação. Vai lá, isso já aconteceu dentro do bloco cirúrgico de colocar um rótulo em cima do nome da medicação. Né? Então, isso acaba acontecendo, são coisas do dia a dia, das falhas de processo, que é justamente isso. A tecnologia está ali para nos avisar. Isso pode acontecer. Então, daqui a pouco, a gente vai começar a ter, ao longo do tempo, preditores que a tecnologia nos vai dar, fazendo estudos, dizendo, olha, aconteceu isso aqui em 2020, ou o que a gente está vendo agora em 2010, pegou toda uma base de dados de 2000 a 2010, que já mudou a tecnologia, já mudou a maneira que a gente dá anestesia, já mudou as medicações, já mudaram os devices que se utilizam para entubar um paciente, e acaba acontecendo que a tecnologia pode nos dar os dados reais em tempo real. Acho que essa coleta de dados, de ter os dados em mãos, coletar todos os dias, esses dados já serem por algum algoritmo já serem colocados em tempo real, muda desfecho em tempo real. Não assim, fiz um trabalho de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, porque a medicina é assim, né? A medicina a gente tem um delay às vezes do que tá acontecendo e o que aconteceu, né? E até porque ela evoluiu. É por isso que eu falo que a tecnologia, ela muda tudo, né? Dentro do cuidado médico. Perfeito. Quando a gente olha, quando a gente observa assim a nível Brasil, a gente percebe que tem muitas instituições que já têm dado o seu passo para essa questão da digitalização, ou mais profundo assim, da adoção da tecnologia, né? Mas a gente percebe que tem muita instituição, né? Principalmente quando a gente fala assim,
fora dos grandes centros, né, que ainda estão lá no papel, né, na caneta. Nesse sentido, falando especificamente de anestesiologia, quais são os desafios assim que vocês entendem assim que podem ser os maiores para a gente realmente levar a tecnologia no Brasil assim de uma forma mais ampla? Eu vou falar por mim, eu acho que é a pressa. Eu acho Explica melhor para nós. Eu acho que ter um pouquinho de calma e saber que vai coexistir, vão coexistir a tecnologia, o humano, o papel, isso faz parte do aprendizado. E aí não é tão disruptivo assim. É porque a disrupção, às vezes, ela pode ir para o lado negativo da coisa, né? Então, por isso que eu acho que as coisas têm que se somar. Então, é trazer a tecnologia e a pessoa entender que tu colocar para ela que a tecnologia está como um auxílio e não como uma substituição imediata, isso faz com que ela vai ser mais bem aceita, né? E até tem outras questões que hoje em dia tu trazer multiplataforma, uma coisa importante de ter vários devices, né, para a mesma aplicação, acho que isso facilita muito o dia a dia. Sim, democratiza, né? Isso, democratiza muito. Pegando o gancho do que tu falou, isso é muito verdade, né? Porque às vezes nós temos algum tipo de determinada tecnologia que ela é limitante, né? Eu só consigo usar se for dessa forma. E isso, na verdade, assim, se tu for pegar... O Brasilzão é muito grande, né? Falando só de Brasil, né? Nem falando do resto do mundo. Às vezes, cara, lá no interior do Mato Grosso, lá... Não vou pegar a palavra Mato Grosso porque realmente não quero regionalizar, mas no interior do Brasil, às vezes tu não vai ter acesso àquele dispositivo específico, àquela tecnologia específica. Então, quanto mais flexível uma solução for nesse sentido de... Cara, consigo rodar nesse computador aqui, consigo rodar num computador que é Linux, que eu não pago licença, num custo menor, porque a democratização, no fim, é isso, né? Quanto aquela instituição de saúde tem potencial de investir para adotar uma tecnologia, conseguir sair do papel, automaticamente trazer mais segurança para o paciente. Isso é uma conta muito grande que tem que ser feita, né? E até certo ponto, quanto mais democrático for, vai aumentar a segurança e vai aumentar os níveis, né, de melhoria do serviço de saúde ao longo, né, do processo. Com certeza. Perfeito. Uma coisa que aconteceu agora, já que eu não sou, eu quero fazer uma pergunta agora para vocês entenderem mais de tecnologia. Aconteceu agora esse ataque hacker aí da questão dos aviões, né? E é por isso que eu falo sobre muito a questão de ter essa coexistência ainda do papel e a tecnologia. A gente está falando de um device, né? Porque a gente bota na nuvem. Hoje em dia é assim, o armazenamento, a gente vamos botar na nuvem, usam-se outras plataformas. Tá, mas se cair a plataforma? E se cair ou se tiver um ataque hacker, né? Por isso que eu acho que às vezes essa imposição de dizer para a pessoa que tem que realmente ser, tem que ser hoje é só no device, não tem mais papel. A gente sabe que hoje existe uma legislação específica, tem que ser armazenado, né? Hoje tem regras, por exemplo, agora falando da parte médica, tem que ter o armazenamento físico dos documentos, isso faz parte de uma questão de legislação, né? Então é por isso que eu vejo assim, e se tivesse um ataque hacker, como é que funciona? Tu vai perder um dado extremamente vital e nunca mais vai ser achado. Por isso que às vezes a questão do paciente ser o portador, porque uma coisa é você entrega um PDF pro paciente, né? E o paciente armazena em múltiplos locais. Eu boto um no meu e-mail, boto um e imprimo um. Na minha casa eu quero ter isso lá. É o direito dele, né? Mas isso é possivelmente mais seguro do que deixar num lugar único. Então por isso que eu acho que hoje a tecnologia ela vem para isso, mas ela devia ser regrada de uma maneira um pouquinho diferente. Entregar para o usuário final. Não é para mim que estou usando a tecnologia imputando dado do paciente. Eu acho que é o usuário final que tem que decidir. É perguntar para o paciente: o que tu quer que eu faça isso aqui? Te entregue? Te mando no PDF? Ele devia ter o poder decisório. E essas coisas não se discutem quando a gente fala sobre tecnologia. A gente fala lá com o cara que está fazendo, está imputando dados, mas nunca fala com o usuário final, né? Então essas coisas a gente não debate com se fosse colocar numa discussão com sociedade, tem a ver com o paciente, ele vai querer ser dono do dado dele. A gente tem um aspecto, né, só para complementar, que é a CID, que a gente fala. No mundo de tecnologia a gente fala muito da questão da CID, que é confiabilidade, integridade e a disponibilidade. Então esse desenho da disponibilidade é um fator fundamental. A informação tem que estar disponível. A gente fala muito da nuvem até como se fosse uma
entidade espiritual, muitas vezes, né? Onde é que tá? Tá na nuvem, né? Então, a nuvem nada mais são do que estruturas, né? De computadores, enfim, data centers, de armazenagem, de grandes centros aí que a gente conhece, né? De grandes players aí, enfim. Mas há essa questão do contingenciamento da informação, muito bem colocado pelo Darnes. Ela é vital, ou seja, eu preciso ter a informação disponível e eu tenho que estar preparado para as questões de falta de disponibilidade dela em determinado momento. Né? Eu acho que é. E tu, Thiago, o que tu, enquanto especialista, como é que tu vê essa questão da disponibilidade da informação? Tu achas que, em relação assim, o que a gente teve de evolução aí no passado, porque eu acho que antes, falando uma linguagem mais de tecnologia, no passado a gente dependia muito de infraestrutura, né? E aí tu teve uma grande revolução no mercado aí, principalmente essa parte de rede, de malha de telecomunicações, enfim, né? Como é que tu percebe isso hoje? Tá mais fácil, tá mais difícil, tá mais acessível? Eu acho que, em linhas gerais, está mais acessível pelo fato de que as infraestruturas dentro das instituições hospitalares, elas necessariamente passaram por um processo de revitalização, digamos assim, né? A adoção de soluções digitais, elas necessariamente dependem de uma infraestrutura ali melhorada, digamos assim, né? Só que aí que tem um detalhe interessante, né? Não necessariamente uma solução digital, ela tem que depender, por exemplo, de uma conectividade com a internet, por exemplo, né? Ela precisa ter uma contingência, como o Dr. Darnes trouxe, dizer, caiu o link de internet aqui no hospital, e aí, não registro? Qual é o meu backup, né? Ou como é que eu vou fazer o registro desse atendimento no tempo que eu estou sem internet? Uma operação dentro do hospital não pode parar, né? Não pode parar, é 24/7. Então, assim, entram muito na questão do coexistir, que foi o que o Dr. Darnes disse, se não tem internet, vou usar papel, ou a solução ser compatível justamente com o uso de offline, né? Então, isso é importante também. Então, eu acho que... E tudo como eu disse, né? Não é uma coisa de início e fim. Tudo precisa se complementar. Tudo precisa ser previsto, né? Principalmente. E essa questão da disponibilidade da mesma forma, né? É que nem o Darnes disse, né? Daqui a pouco, na visão dele, como usuário não especialista em tecnologia, tá armazenado num lugar só. Não, você precisa ter backup, precisa ter outros meios de eu conseguir acessar aquela mesma informação. Mas é que assim, Thiago, tu quer ver uma coisa? Eu falo como usuário, vou dizer assim, intermediário. Sim. Né? Uhum. Mas eu fui agora na ponta. Não vi meu prontuário chegar. Foi atendido? Não, é isso, entendeu? Fizeram o quê? Eu só peguei um laudo depois de uma biópsia. Mas o que foi feito ali? Até porque eu fui anestesiado e eu nunca tinha sido anestesiado e foi muito bom. Foi bom? Sentou na outra cadeira, né? Do outro lado. Então foi muito bom. Então eu vejo assim, só que eu não sei o que foi feito. Não é que eu quero pegar as drogas pra mim, né? Mas eu digo assim, se daqui a pouco eu for fazer novamente aquele procedimento em um outro local, isso aqui já deu certo. Sim. Tenta não fazer muito diferente, né? Sim. Daqui a pouco o cara... Eu acho que é justamente isso a anestesia. A anestesia eu tô falando da minha especialidade, no caso. Fazer repetidamente a mesma coisa, ela não te torna bitolado. Limitado, ela te torna melhor. Sim. Porque em vez de tu faz sempre da mesma maneira, não é a mesma maneira. Cara, o paciente tem 30 quilos, 100 quilos, tu trata diferente. Só que a rotina do atendimento é igual, né? E tu começa a perceber sinais no paciente de conforto ou desconforto para a dose que tu utiliza. Então, por isso que repetir a prática diária te torna cada dia melhor. Todos os dias é assim. Todos os dias tem uma evolução. Então, é por isso que eu acho que é tu pegar o que dá certo e tentar replicar isso, porque sabe, tu vai ter melhor desfecho, tu vai ter uma melhor satisfação do paciente. Então, trazer o que dá certo, daqui a pouco colocar essas anestesias que são feitas, por exemplo, dentro de um patamar, e dizer, olha, e tu pegar depois esses questionários de avaliação pós, e tu começar a linkar essa resposta positiva que o paciente tem, aquela anestesia que ele fez, e ver se isso se repete num padrão, a gente achou um padrão bom, tem que ser repetido, né? E individualizado, mas dentro do que o paciente precisa só. Mas você sabe que existe não digo uma fórmula matemática, mas existe um jeito. Mas funciona. Isso que você está trazendo é uma das vantagens do processo digital, né? Com certeza. Médico conseguir ter acesso àquele registro anterior do que foi feito naquele paciente e tal, sem precisar ir lá consultar
um arquivo físico ou a ficha anterior no formato papel. Então, repetir padrões, como tu disse, até mesmo dentro dos registros também é importante. Então, se uma ferramenta faz isso ser mais simples para ti, mais fácil de tu repetir aquele registro, eu acho que aí, por exemplo, a gente chegou num ponto de intersecção entre tecnologia e cuidado médico. É isso que eu acho uma coisa legal da ficha, da anestesia, que é os templates. Né? Isso faz com que a gente tenha uma noção do que é feito, né? Até por outros colegas. Né? Daqui a pouco eu começo a perceber que o colega faz uma técnica diferente, tenta adaptar aquela técnica, eu vejo porque usa aquela medicação, consigo revisar prontuários. Né? Então acho que o template traz isso, é a minha rotina de trabalho. Né? Então, se eu for fazer um procedimento, vamos tirar uma colestectomia por vídeo, que é retirada da vesícula, né? Daqui a pouco se faz, eu quero fazer anestesia venosa total, mas eu faço desse jeito, faço mais adjuvante. Então eu consigo ver isso, né? E daqui a pouco, tendo um template, eu consigo criar uma rotina de trabalho. Perfeito. Que ela funciona. Claro, dentro da especificidade de cada paciente. O cara tem uma alergia. Sendo uma prática colaborativa, com né? certeza, com certeza. E essa colaboração que eu falei antes, a tecnologia ela tem que coexistir com a prática. Então ela tem que tornar o ser humano melhor. Então para mim a pegada da tecnologia é essa. Quem sabe seja essa evolução do ser humano. Perfeito. Né? Acho que é essa fase evolutiva nossa da tecnologia. Tornar a prática do cuidado mais, né, sequencial. É que as pessoas têm medo de trocar a tecnologia e tirar o cuidado centrado no paciente. Né? Mas é ao contrário. Ao contrário, perfeito. Quem começa a utilizar a tecnologia no dia a dia, percebe que não. Começa a ver que o teu cuidado fica melhor. Ele fica mais centrado. Vou dar um exemplo, que não é a ficha da anestesia, mas a gente consegue hoje ter tecnologia que eu consigo ficar conversando com o paciente, focado no paciente, sem escrever uma palavra. E essa tecnologia transcreve o que foi a conversa e eu transfiro isso para um prontuário digital. O que isso faz? Que eu fique mais focado no paciente, veja sinais no paciente. Claro. Porque nem tudo que o paciente fala, não é o que ele fala, mas eu consigo ver sinais faciais, corporais, postura, do que ele está fazendo. O paciente está conversando comigo e tem uma posição antálgica. E eu deixei de ver isso porque eu estou vidrado no prontuário, digitando. Né? Então, cada dia que passa, né, a gente vê que tem tecnologias que nos ajudam a realmente isso. Mas, a ter mais cuidado. Pegando esse gancho que tu falou aí sobre tecnologia, IA e transcrição, qual é o principal, digamos assim, ponto de resistência do profissional médico com relação à adoção de tecnologias? Cara, é o medo de ser substituído. É que ser substituído é uma palavra forte, né? Sim. Dentro de uma questão médica, né? Todo mundo é substituído. Eu acho que o médico não vai ser substituído. Sim. É a visão que eu tenho. A não ser que seja o que o médico precisa fazer é melhorar. Com o uso de tecnologia, estudando, indo para congresso, fazendo curso de capacitação. E a tecnologia vai estar junto, onde ele for. A gente usava laringoscópio convencional. Hoje a gente usa vídeo laringoscópico. Com fibra ótica. Com telinha. Tiro foto, faço vídeo. Isso é tecnologia. Né? Então a tecnologia traz facilitações. Ela traz segurança ao paciente. Ela traz melhoria de cuidado. Ela não vai te substituir. Mas você também tem que melhorar. Eu vou fazer um complemento para ti, que isso não é uma realidade apenas da área da medicina. Né? O medo da tecnologia de substituir o ser humano é uma realidade que a gente tem em N áreas, né? Principalmente naquelas que envolvem empatia. Perfeito. Então não é uma exclusividade às vezes, do médico essa bronca, eu vou ser substituído pela tecnologia. Quantas profissões a gente pode citar, né, onde a gente, de fato, tu tem que passar por um avanço tecnológico. Tudo que a gente sabe, a certeza que a gente tem é que a gente caminha para uma evolução, a gente caminha para mais inserções de tecnologia no nosso dia a dia, independente da nossa frente de trabalho, independente da nossa atividade, independente da nossa área. E essa troca, né, essa inserção da tecnologia, ela acaba gerando, muitas vezes, um desconforto, né, em alguns profissionais. Mas seria esse, talvez, um dos maiores desafios da gente poder informatizar, ou a gente poder trazer IA ou mais tecnologia para dentro de hospital? Eu acho que não é só isso, né, Gia? Porque a tecnologia hoje, se a gente andar separado, né, da questão médica, ela não vai andar. Né? Eu acho que trazer conjunto, vamos dizer assim, a gente tem lá uma parte específica do cuidado ou da parte legal, né, que é, vou falar a parte jurídica, que é o termo de consentimento informado. Legal.
Então a gente tem lá, o paciente vai lá e assina dentro de um device, fez uma assinatura Digital. qualquer ali. Uhum. Então, do ponto de vista jurídico, isso vale? Então aí já é um problema, né? Se a gente não sabe isso, já é um problema, entendeu? Então é por isso que eu vejo que muitas vezes a gente não consegue, quem sabe, dentro de um device ou dentro de uma regra de negócio, colocar todos os problemas envolvidos ali. Acredito que isso, que eu disse, daqui a pouco isso evolui, cria-se uma nova lei, e essa nova lei traz novos problemas, porque todo dia muda esse fluxo no hospital. Uma cirurgia eletiva. De cirurgia eletiva, a gente tem que obrigatoriamente ter termo de consentimento médico, tanto ele cirúrgico quanto anestésico, né? E hoje se pede que a assinatura seja manual. Eu quero assinar um contrato. Quem diz que a pessoa, isso é uma questão agora, tu vai falar muito melhor do que eu, que é quem diz que é aquela pessoa que está assinando dela mesma, se ela está saindo de casa, né? Aí eu vou dar um termo de consentimento de 40 páginas para o paciente ler aqui, e a cirurgia dele daqui 20 minutos. Ele vai ler? Não vai ler. Aí, do ponto de vista legal, isso já é ilegal. O cara não teve tempo, não sabia. Aí deu uma complicação. E a gente sabe que medicina não é matemática, né? E o cara teve uma complicação e, sei lá, na hora da intubação, como eu não sabia que ele tinha uma veia, era difícil. Ele não me informou, não sabia, e eu fiz uma laceração de traqueia nele. Entendeu? Isso é mais ou menos quando a gente instala um aplicativo, né? Que a gente fala assim, baixa ele, next, finish. Isso mesmo. Né? A gente não lê o que está escrito ali. Né? A gente vai, mas tem ali um compromisso, né? Que a gente acaba assumindo efetivamente. Mas eu acho que a gente vive um momento de adaptabilidade também. Principalmente quando a gente tu falou um pouquinho sobre leis, e aí eu não tenho como não abordar, por exemplo, a LGPD, que é uma lei geral que é a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. No Brasil, ela é relativamente recente. A gente foi, inclusive, o penúltimo país da América Latina a adotar uma lei, onde nós já tínhamos lá na União Europeia, por exemplo, a GDPR, que já era válida, já está bem mais maduro, né? Enfim, e a gente passa por um período ainda de adaptabilidade, entendendo quem é o titular do dado, o que eu, de fato, posso movimentar de informações aqui, o que de fato necessário que eu colha de informações, que a própria LGPD fala, né? Só pode trazer que é informação aquilo que realmente é necessário e vital para aquela operação aconteça, né? Então acho que a gente passa por um período de adaptabilidade tanto das ferramentas como do próprio mercado. Mas isso também é a questão do que o Thiago falou. Qual a maturidade do hospital frente a isso? Exato. Como ele lida com isso dentro do hospital? E aí quando se fala em LGPD, tá aí a lei específica de dados já começa a ficar meio uma coisa nebulosa. Uhum. Isso aqui realmente é sensível. Cinza. O cara veio fazer um procedimento X. Isso é um dado sensível. Para alguém de fora. Ou para alguém do cuidado, não é. Tu bloqueia. Hoje tu vai bloquear o acesso ao médico. A que tipo de médico tu tá bloqueando? Sim. O médico do cuidado, o médico do hospital, mas o médico do hospital é o plantonista. Então é muito difícil esse cuidado hoje com a LGPD no hospital, assim como a lei específica de dados, que a gente, questão de armazenamento, né? Eu vejo isso como uma coisa um pouco obscura, um pouco no hospital. Para mim é um pouco difícil de entender, né? Mas acho que é justamente isso, é se adaptar e evoluir, né? Perfeito. Então a gente vai pegar as demandas, se pega as demandas que o hospital precisa, porque cada hospital certamente tem sua urgência de demandas, né? Tem uma lista de urgências, né? E daqui a pouco a LGPD vai ser uma delas. Tu fala sobre cada hospital ter a sua lista de urgência e demanda. Como é que vocês percebem? Vocês percebem todos os hospitais assim com a mesma realidade hoje no Brasil? Ou a gente consegue ver questões bem claras, assim, diferenças entre essas instituições hoje? Eu vejo muitos níveis de maturidade. Muitos níveis diferentes, né? A gente tem aí um top 150, 200 hospitais do Brasil que são os que querem tudo do mais informatizado, buscando um nível de disrupção tecnológica até, às vezes, por vezes, desnecessário, né? Então, de a gente falar assim, eu quero que isso aqui rode em tecnologia XYZ. Tá, mas qual a necessidade real disso? Qual a real necessidade disso? Não é mais importante eu trazer, por exemplo, uma questão de interoperabilidade ou uma questão que vai de fato agregar ao processo cirúrgico, ou eu quero uma perfumaria, quero
Mas uma eu acho coisa que isso, Thiago, pirotécnica. essa questão de maturidade vamos dizer, do hospital, ela vem também de acordo com a maturidade de mercado. Com né? certeza. Porque a gente também não vê um cargo de CMO com facilidade. Uhum. né? Sim. A gente não vê isso dentro do hospital quase. Se vê, assim, se tá lá, eu não vi. Né? É um cara que se identifica, não, eu sou CMO do hospital, eu te entrego isso, quero saber o que tu precisa, isso aqui daí avalia a prática médica, avalia a prática diária de cuidado do paciente e transfere isso e vai atrás de devices ou tecnologia. Então, que vão ajudar no cuidado do paciente. Né? O que a gente vê o que eu enxergo ao contrário. Uhum. Eu quero porque eu quero. Sim. Não é o porquê disso. Né? E aí justamente é aí que eu vejo. Daí troca-se a direção do hospital, troca-se o cara responsável e aí vira obsoleto. Não se utiliza, não se cobra. Você tem um projeto bem delineado. Isso é um dos maiores problemas que a gente que trabalha com solução de tecnologia para o hospital que a gente enfrenta. É alguém que tomou a decisão de adquirir determinada solução, determinado software, adotar determinado processo e na mudança ninguém sabe mais o que fazer com aquilo ali, porque não se concluiu a implantação, por exemplo, daquela solução, a solução ficou ali num limbo, então ela não está de fato sendo efetiva, utilizada, mas também aí, vou pegar uma solução para buscar um problema para isso. Tá, mas esse problema não existia antes. Ou se é um problema, daqui a pouco se adotou uma solução, se comprou alguma coisa para resolver um problema, não resolveu, o pessoal voltou para o papel e ficou ali naquele papel. Mas entendeu? é que muitas vezes o poder decisório está na pessoa que não devia estar. Justamente. Quem que está tomando o a poder decisão? decisório, às vezes, é assim, eu vou dar um exemplo esdrúxulo, né? Uhum. Alguém, tu pedir para uma pessoa que não tem conhecimento da área, Médico. não digo da área médica, vamos dizer assim, da minha especialidade, Uhum. ir lá definir Perfeito. o que eu tenho que utilizar no meu dia a dia. Uhum. Né? Então é por isso que eu falo que às vezes eu acho que o treinamento da pessoa, a gente não é o teu treinamento, é o treinamento. Tu vê poucos anestesistas, por exemplo, ainda hoje, né, que se importam com o assunto de gestão e o quanto essas coisas vão agregar em gestão do hospital, em gestão da anestesia, gestão do serviço da anestesia, gestão dos grupos de anestesia. Né? Então as pessoas meio que elas não têm interesse pelo assunto, elas não se profissionalizam e elas não têm poder da caneta. Quem tem poder da caneta é uma outra pessoa que não entende do assunto e que pede a opinião de um terceiro. Mas aí eu vou levar uma pergunta para vocês assim. Vocês acham que a decisão de adoção de tecnologia dentro do hospital, ela deveria estar na mão de quem? Ou de quantos perfis dentro do hospital? Eu acho que ela devia ser feita por conselhos. Né? Cada conselho do hospital define porque não é uma pessoa daí, né? Uhum. São várias pessoas que definem o assunto e a pauta. Multidisciplinar, né? Multidisciplinar para aquele setor. Né? Onde você tem o setor da endoscopia. Aqui realmente precisa isso. Aí tu vai pegar o enfermeiro responsável, o técnico de enfermagem que utiliza aquilo, o médico que utiliza isso, o cara do faturamento que faz as contas, o cara que faz os pacotes do hospital, que faz as negociações. Então tu pega esses players e define, olha só, isso aqui, o que impacta no nosso dia a dia. Aí sim. Envolve as pessoas, os stakeholders, todo sim, mundo que está envolvido naquele processo. Aí sim, eu acho que nesse sentido a gente teria teria muito mais entrada, né, da utilização, assim como adesão, da adesão, né? do uso da ferramenta. Né? Eu acho que essa que para mim seria a pegada. Eu acho que não ser um decisor. Perfeito. Então um conselho decisor. Né? Claro que tem muitos conselhos que são assim, né? Marca a reunião para definir a próxima reunião. Uhum. Né? Então acho que não, é justamente ser o objetivo. Qual a tua dor? Qual a tua dor? Qual que é a minha dor? Nós somos o mesmo conselho e chegamos ao ponto final que a dor é essa aqui. Bom, então a gente já sabe que a gente precisa de algo relacionado a isso aqui para definir, para resolver a dor de todo mundo. Vou dar um exemplo. A letra do doutor é horrível. Certamente é uma dor de alguém. É uma dor de alguém, né? Então certamente isso vai acabar. Se tu fala, a gente aceita, né, Thiago? Certamente em algum ponto impacta em todo mundo. Né? Então acho que é pegar esses problemas que impactam em todo mundo, não no pequeno detalhe que é só do Zezinho lá que vai melhorar. Aí realmente as pessoas que estão ali, elas não estão interessadas. Então se para todo mundo interessa, aí sim, acho que tem resultado. Então tu trazer, por exemplo, dentro da própria ficha anestésica nossa, que eu acho que é uma coisa muito boa, o que eu gostaria de utilizar no meu dia a dia é assim,
eu colocar ali os dados de auditoria já saírem automáticos. Não tem que o auditor lá pegar uma linha por linha e procurar e fazer as continhas. Né? Daqui a pouco tu tem uma folha de auditoria, né? Essa folha de auditoria já sai automática, porque a aplicação dá esse dado para o auditor. Perfeito. Entendeu? E até trazendo um dado de pesquisa, assim, que eu acho que é bem relevante isso, tem um gráfico chamado gráfico de Astroteller, né? Que é uma referência a um estudo, né? Que ele fala exatamente sobre a evolução tecnológica versus a adaptabilidade. E esse estudo ele mostra, né, então, que essa curva ela já cruzou, já faz alguns anos que ela cruzou. Ou seja, o que ele está dizendo de maneira resumida? Que a evolução tecnológica ela tem sido cada vez exponencialmente em intervalos menores. Entre uma evolução e outra. Ou seja, a gente já passou o tempo de conseguir ter adaptabilidade. Ou seja, eu não consigo me adaptar a uma nova tecnologia, né? Até ela ficar defasada, eu ainda não consegui me adaptar. Então, um grande erro que a gente acaba cometendo no mercado, exatamente quando vocês falam de tomar decisão por uma via só e adotar uma solução tecnológica que não tem um match, né, com o hospital num sentido inteiro, é eu gastar energia numa implantação, né, num processo, na adoção de uma tecnologia, e logo ali na frente eu descobri que ela, além de não ter o match com a minha necessidade dentro do hospital, eu não consegui nem me adaptar a ela e ela já está defasada. Então a decisão, eu acho muito pertinente isso que vocês colocaram, sobre a decisão, sobre quem decide dentro do hospital, exatamente para que a gente tenha uma solução mais casada e o entendimento de que há um período de implantação e um processo educacional também das ferramentas, porque não é só também disponibilizar uma ferramenta, há um desafio educacional também nisso tudo, né? Então tu implantar, treinar as pessoas e aí tu esticar esse teu período de implantação e treinamento de adoção de uma ferramenta, e aí quando tu vê já está defasado e ainda não consegui virar a minha operação, também é um problema grande para dentro do hospital, né? Vocês percebem isso também? Com certeza. Com certeza a gente vê isso na prática, né? Porque é justamente o que eu te falei, daqui a pouco muda a chefia e não tem interesse da chefia por aquilo. Isso acontece muito, né? Não digo que isso é ruim ou que isso já seja bom, só tô falando que isso acontece, né? A gente vê esses paradigmas no hospital, né? De em alguns momentos precisar muito mais ou muito de uma coisa, e daqui a pouco você precisa pouco, né? E os focos vão mudando. Os próprios ciclos de acreditação, né? Às vezes se foca muito em determinado registro. A gente passou agora por um processo de acreditação no hospital que eu trabalho, e a gente vê que o foco foi a anestesia, né? E aí isso gera um boom de necessidades. Gente procurando por ficha anestésica, por registros anestésicos digitalizados e tal. Mas isso é justamente isso. É um crescimento, né? O hospital, com os serviços de acreditação, eles trouxeram melhorias aos hospitais, né? E é justamente isso. Se existissem acreditações para anestesia, quem sabe uma ficha anestésica eletrônica ela estaria lá no papel como uma etapa. É necessário. Transforma isso para que vire uma realidade. Então eu acho que é esse crescimento no hospital que a gente precisa ver, né? Então, e é nisso que eu falei antes. Não existem conselhos para definir cada etapa, né? E as pessoas que estão nesses conselhos geralmente não têm, não digo formação para isso, mas elas são meras pessoas que dão opiniões da sua prática. Ou muitas vezes dentro da sua especialidade. Isso, né? Então acho que daqui a pouco a pessoa que está lá tendo poder decisório, além de levar a questão médica envolvida, trazer a parte de gestão junto, né? Porque gestão faz parte. Não tomar condutas de melhoria relacionadas ao passado, mas do hoje. Minha operação foi assim hoje, o que teve de problema? Cara, corrige para amanhã. Tempo real, não espera vai passar 5 meses para tomar uma decisão. É hoje? Sim. Esses dados, quanto mais tempo real, quanto mais ele apoiar a tomada de decisão, tanto do gestor hospitalar, como até mesmo do próprio médico, né? Tu ter os dados em tempo real até durante o processo operatório ali, durante a sedação do paciente, enfim, durante a jornada do paciente dentro do hospital, vamos falar assim. Mas isso, a meu ver, é que nem tu programar uma operação hospitalar. Sim. Vou falar na pandemia. Vamos dizer que se eu tivesse esses dados de gastos na pandemia, né? Em tempo real. E eu programei meu insumo hospitalar. Claro, tô falando que eu não sou gestor, né? Eu programei meu gasto hospitalar em insumos aqui em 6 meses. Possivelmente esse hospital estaria muito mais bem preparado. Não faltaria anestésico, não faltaria... Claro,
A gente pega uma operação focada num jeito e ela foi completamente outro, né? A pandemia se perdeu um pouco o controle do que realmente estava acontecendo. A gente era gasto, insumos o tempo inteiro. Né? A gente fala muito de disrupção, mas a pandemia nos obrigou a ser disruptivo da noite pro dia, óbvio. Né? Mas é que eu acho que é justamente isso. E aí, nisso a gente vê de novo. A evolução acontece com a tecnologia. Uhum. Né? A gente percebe que nesses momentos de crise, que a gente precisa de instrumentos, sejam eles quais forem, a gente fala de tecnologia, para nos ajudar. Então é nisso que é o tão importante a gente ter bem documentado, a gente saber quanto se gasta, a gente saber o que a gente espera da gestão, o que a gente vai gastar de material ou de insumo, o que a gente vai entregar para um paciente. E justamente isso. Lá para o usuário final, tu foi atendido, tu teve um desfecho ótimo, assim. Tu mostra para o próprio paciente toda a tua operação hospitalar, dizendo para ele, te entreguei isso aqui, foi uma boa qualidade, teu procedimento foi um sucesso. Falando agora do procedimento cirúrgico, né? Então acho que o paciente começa a ter mais noção do que simplesmente tchau fulano, aqui tá a nota de alta. Porque, né? Então assim, a gente entrega, quem dá essa informação é o médico. Mas e se o hospital entregasse tudo isso? Foi feito isso, no dia tal isso, no dia tal aquilo. Então já entregar na mão do paciente. Para ele entender todo o processo que ele passou, todo o processo que foi entregue, e isso eu estou falando em agregar valor. Sim. Né? Para entender bem o que é o processo hospitalar. Aquele conceito da jornada do paciente, né? Ele conseguir ver início, meio e fim. Isso. E se ele precisar voltar para o início, ele saber qual foi o melhor desfecho para ele também. Isso mesmo. Perfeito. Deixa eu colocar uma outra problemática, mudando um pouquinho o assunto aqui. A gente tem falado muito de hospital aqui, mas a gente sabe que também a relação dos médicos anestesiologistas com o hospital, ela tem uma relação também como profissional, como empresa prestadora de serviços, né? Então vamos falar um pouquinho sobre tirar o contexto do hospital e levar o contexto para dentro dos grupos médicos anestesiologistas. O que eu entrego ao hospital. Exato, né? Onde a tecnologia aí pode apoiar? Quais são as maiores dores que existem aí para vocês enquanto grupo? Para mim, ela é imensa, né? Desde o que eu faço, do que eu gasto, ao que eu entrego e aos desfechos dos meus pacientes, né? Então, assim, desde a primeira jornada, que é eu fazer uma consulta pré-anestésica, o paciente já chegar sabendo o que faz, já assinar um termo de consentimento anestésico antes da cirurgia, chega lá já com o termo já preenchido e sabe o que vai ser feito, né? Isso gera menos ansiedade, gera menos gasto de medicação, o paciente chega menos hipertenso, né? Então, o paciente confia mais no médico e na instituição, porque o paciente geralmente já, além dele perguntar as questões clínicas, ele pergunta a questão logística dele, né? Então, tu chegar com isso pré-definido, imagina chegar no hospital e tu não sabe para onde tu vai, né? Eu vou pelo portão A, vou pelo portão B, pego o elevador C, vou pro 8º andar, pro 7º andar. Então, tu já tá meio perdido no dia. Mas se tu não conheces um cara que veio que que mora no interior, que não lida muito bem com Wi-Fi. Às vezes acontece isso. Sim. Tem gente que não lida. E tô falando agora de gerações, né? Sim. A gente vê pessoas que não é adepto a... Aí chega agora, tem um QR Code para entrar no hospital. Então, assim, se tu souber essa jornada mínima, o teu grupo de anestesia fornece algumas coisas para o paciente, para entender, uma cartinha dizendo, olha, teu processo no dia vai ser assim, chega tal hora no hospital, o senhor vai entrar na recepção tal. Então, trazer esse tipo de cuidado para o paciente, ele é tão importante quanto a anestesia em si. E aí eu consigo avaliar isso no pós. E entregar para o hospital que eu uso, gasto menos medicação, meus pacientes chegam menos ansiosos, tem menos náusea e vômito, o meu processo o meu protocolo para institucional, digo agora empresa, prestadora de serviço, é fazer isso de medicação para o paciente não ter náusea e vômito. Então, assim, se eu entrego esses desfechos para o hospital, o hospital vai dizer, olha, esse é um grupo que tem que ser nosso prestador. Ou daqui a pouco, dentro disso, eu faço certificações no próprio grupo. Sim. Né? E ter essa jornada digital interna faz com que eu entregue mais isso para o hospital em dado real. E qual a importância de fazer, por exemplo, né, uma pesquisa de satisfação com o teu cliente lá, o teu paciente, no caso, né, e entregar essa pesquisa de satisfação para o hospital? O que tu acha de poder mensurar a satisfação do paciente que tu atendeu e entregar isso como um valor? É que o valor disso, para mim, ele como dizer, é isso que transforma o cuidado, né?
E é isso que a instituição enxerga no médico, tem que enxergar. Não só um médico que vem aqui fazer anestesia. Ele entrega, além do cuidado que ele entrega, ele soma ao que a instituição faz e tem um resultado extremamente positivo. Não só falando clínico, mas de satisfação global do paciente. Porque não adianta o hospital ir no melhor hospital do mundo e o profissional que está lá não fazer seu papel, terceiro ou não, né? Sim. Pode ser empregado. Então, eu acho que é justamente isso. A gente conseguir medir quais são os top 10 dos médicos para fazer isso. Porque hoje a gente não sabe isso, né? Até se saber, sabe, mas não se divulga, né? Então, assim, qual é o melhor anestesista para fazer uma anestesia para cirurgia de joelho? Alguém já se perguntou assim? Cara, quem sabe não deva ser um cara que faça só um tipo de... eu só faço essa laparoscopia. Eu não tô agora colocando que aquele cara é pior. Não é isso. Mas certamente o cara que faz cirurgia de joelho todos os dias, ele certamente faz melhor que um cara que nunca fez. Entendeu? Mesmo que o cara que nunca fez saiba anestesiar igual. Isso, entendeu? Mas é justamente isso. Então, por que não escolher o melhor? Sim. Se tu pode escolher o melhor. Isso a tecnologia trouxe muito, né? Sim. Tudo que é medido através de tecnologia hoje em dia se dá uma nota, um score, uma avaliação, né? Tem muito disso. Mas né? é por isso que eu acho que não adianta também o dado ele ser colocado de uma maneira que fique para a instituição e o paciente não saiba. Por isso que eu falo, o usuário final que é importante. Perfeito. Pensar no usuário final, para mim, é o que é o fundamental. Porque eu também entrego isso no meu serviço. Se eu chegar lá e fazer uma consulta pré-anestésica decente, né? Trazer o paciente, mostrar para ele todo o processo cirúrgico anestésico, Dúvidas, tirar né? suas dúvidas, deixar o paciente seguro do procedimento. Já começa aí. O paciente chegou aqui no dia, tu vai fazer uma hack, anestesia e uma sedação. Tudo bem? Não, tudo bem. Agora pensa o contrário. Chegou lá no consultório, teve um ambiente agradável de atendimento. Começa por sabendo todo o histórico clínico do paciente, sabendo suas cirurgias que ele já fez, como é que ele vai fazer o procedimento anestésico. Não só a gente fazer uma hack, tudo bem, fala como é que vai ser feito. O paciente perde o medo. Né? Então, além de ter um ambiente tranquilo, por isso que eu falo que a tecnologia ela é complementar, né? Então, ao cuidado. Então, é por isso que é tão importante a gente ter... e aí, depois disso, medir, né? Claro. Por que depois, no mesmo grupo de trabalho, eu tô falando agora de grupo de anestesia, tu tem um score melhor que o meu? Daqui a pouco eu tenho que aprender contigo. Sim. O que tu faz lá que é tão bom? Então, isso é um aprendizado. Né? E tem uma coisa também que toda essa questão do cuidado, enfim, essa preparação, né, esse pré, depois na relação pós-cirúrgica com o paciente, isso aí também vai ter vantagens, né? Porque tu vai conseguir, por exemplo, ter uma relação, até para fazer uma cobrança dos teus honorários, enfim, muito melhor do que se tu só atender o cara ali de uma maneira... Mas eu acho que isso também é importante por outros aspectos, né? O ser humano é limitado. Claro. Médico ou não. Eu vou dar um exemplo meu. Eu faço cirurgia de grande porte, só que eu particularmente, hoje como anestesista, eu prefiro não trabalhar com obstetrícia. Sim. Né? Eu tenho uma paciente que eu anestesiei ela várias vezes, ela tem uma confiança em mim e ela me ligou, depois de um tempo, pedindo que eu anestesiasse a fazer a cesariana da filhinha dela, né? do parto cesáreo. E eu conversei com ela e expliquei, olha, realmente faria com o maior prazer do mundo. Só que certamente tu pegar uma pessoa que faz mais do que eu isso, é melhor. Tirei as dúvidas dela, conversei com ela e sugeri, inclusive, que ela procurasse uma outra profissional que faz mais isso do que eu. Né? Porque eu não quero banalizar isso. Esse é um momento importantíssimo na vida da paciente, né? E que devia ser feito por um profissional que faz isso rotineiramente. Então, é por isso que eu acho que a tecnologia, nesse sentido, ela não devia só... Ela deveria deixar mais humano. Claro. E mais humilde nesse sentido. Cara, tu faz mais do que eu. Faz tu. Eu posso ficar de complementar. Se ela quer se sentir segura comigo em sala. Mas traz um cara que faz melhor. Eu acho que transformar em mais humano e mais humilde... E não é só isso. A tecnologia ela não vai... É como se te dar um soco na cara. Ó, fulano, acorda. Não tá bom. Ó, teu score aqui de avaliação pós-operatória tá péssimo. Perfeito. Acorda. Então a gente percebe que a tecnologia ela não pode existir simplesmente ter tecnologia por tecnologia, né? É o que a gente na área de tecnologia fala muito disso, né? A gente vê, eu acho que muito, né, Thiago, ela como uma sustentabilidade, né? A tecnologia talvez tenha se tornado uma base para tudo, né? Hoje
a gente percebe que ela está presente em todas as frentes, né? Então a gente tem que ter esse cuidado dela enquanto sustentabilidade lá dentro, e não existir apenas pela razão de existência dela. Mas a gente falou bastante aqui no aspecto assim do cuidado com o cliente, da humanização, que graças a Deus, né, é uma coisa que a gente tem discutido mais no mercado. Eu acho que talvez uma das coisas que a gente tem falado muito na escala evolutiva até do ser humano é a gente se preocupar mais com esse aspecto de humanização que a gente tem falado muito nos últimos anos. Eu acho que isso tudo é muito legal. Mas, principalmente perguntando para ti, Darnes, aí, enquanto médico, o médico, no fundo, ele também é um empresário, né? Ele tem uma organização, ele precisa fazer a roda girar no outro lado. Como é que a tecnologia pode te atender, né? A gente ri um pouquinho porque a gente fala, pô, cuidado com o paciente, uma série de coisas, mas enfim, a gente também tem esse outro lado. Como é que a tecnologia pode auxiliar vocês nisso, se é que ela pode? Eu vou falar por mim, então. Tá. No meu dia a dia, o que eu entendo da tecnologia é que ela tem que existir para mim, como usuário intermediário, né? O outro usuário intermediário que é o hospital. Então, o que eu enxergo? Eu enxergo que se eu tiver um faturamento adequado, que eu consiga mapear ele do início ao fim, eu consigo ver várias coisas ali no meu dia a dia. Eu consigo ver horas trabalhadas, eu consigo ver tempo de exposição, eu consigo ver minha relação exposição e ganho, né? Então, eu consigo fazer várias relações ao longo do meu dia, sabendo com o que eu trabalho. E daqui a pouco eu começo a ver se isso é custo efetivo ou não é, né? E isso faz com que daqui a pouco a gente comece a tomar condutas para que isso melhore, né? Eu consigo avaliar meu faturamento, vou falar back-office agora, né? Eu consigo ver do ponto de vista de faturamento. Por que é tão importante, já que você já tocou no assunto? A gente trabalha com convênio, né? Perfeito. Como é que eu vou ver um convênio que paga 6 meses depois? Se eu não tiver tecnologia que sabe me alarmando lá, apoiando, eu não consigo ver. Então, por isso que às vezes tu ter a ficha digital e tu saber quando encerrou o ciclo dela, porque ela é o atendimento, que é a prestação de mão de obra, né? E o faturamento real em ganho, né? O quanto isso me gerou. Agora, não adianta também eu passar 12 horas numa cirurgia e receber ela daqui 6 meses. Se vou receber ela metade, né? Então, acho que essas coisas também ela depois impactam em outras coisas, que são a questão de burnout. Perfeito. É uma coisa importante hoje do ponto de vista médico e na questão da anestesiologia. A gente vê hoje, porque por mais que imagina tu trabalhar extremamente bem, os pacientes saem muito bem e tu ser mal remunerado, né? Então tu consegue com a tecnologia hoje ter assertividade no que realmente é custo efetivo, né? O tempo de exposição, o tempo de responsabilidade. Eu acho que quanto maior a responsabilidade, maior tem que ser teu ganho. Então é por isso que eu acho que nesse sentido, se eu fizer uma operação de back-office minha boa, eu fizer uma boa operação hospitalar, e aí eu falo na questão médica do ponto de vista de ficha anestésica, agora que é o meu instrumento de trabalho, né? Se eu preencher mal a ficha, o hospital não fatura e eu não faturo. Então é por isso que também é importante a gente ter lá templates eu falo agora da minha prática diária, né? Eu tenho um template dizendo assim, ó, fulano, eu faço anestesia venosa total, eu gasto isso de no mínimo de material, para evitar que eu deixe de preencher algumas coisas para o hospital deixar de faturar. Posso pegar o teu gancho? Tu concorda que essa é uma visão que nem todo profissional da tua área, por exemplo, tem? Que se ele tiver um preenchimento mais assertivo da ficha, que ele tenha os itens obrigatórios muito bem preenchidos, né? Que a tecnologia, a ferramenta auxilie ele, nesse preenchimento, ele vai conseguir faturar mais trabalhando, entre aspas, menos, porque assim, como tu disse, tem muita coisa que ele produz e não fatura, pelo fato de ficar mal preenchido, do convênio, como tu trouxe a situação, glosar, porque, cara, ou não entendeu o que está escrito, ou um determinado item era de preenchimento obrigatório, ou de justificativa de uso obrigatória, e ele não deixar preenchido. Só que nem todo mundo tem a tua visão de, cara, se eu trabalhar mais e preencher e cadastrar melhor, eu vou faturar mais. Tem gente que já bota aquele valor, tipo, isso aqui é eu prefiro fazer rápido. Eu prefiro fazer rápido e ter um valor de perda estimado, calculado, digamos assim. Mas aí é justamente por isso que a tecnologia é importante. Porque eu não quero perder tempo mexendo em papel. Aí é importante a automatização. Exato. Porque se eu entrego esse dado em tempo real e automatizado, eu não gasto minha energia com isso. Às vezes tu pode viver na negação de não querer ver. Sim.
Mas esse é o papel da tecnologia. Mas acho que a tecnologia é justamente isso, cara, te trazer para a realidade. Cara, olha só, tu tá X horas exposto à anestesia, daqui a pouco tu vai ficar cansado e o teu ganho não está sendo condizente. Né? Então daqui a pouco tu tem que mudar de estratégia. Daqui a pouco vão dizer que a tecnologia por si só vai dizer como tem que mudar a estratégia. Nossa, se tu for por esse caminho aqui vai ser melhor. Isso eu já acho que a IA nos ajuda. Né? Assim, se eu tiver uma estratégia XYZ, será que não vai ser melhor? Ela vai te dizer algumas coisas. De dados que tu vai demorar dias para procurar. Então não, acho que justamente isso. Se tu conseguir automatizar esse processo que para muitos médicos, por exemplo, ele é extremamente cansativo, tu vai começar a perceber que a tecnologia daí, assim, preencher direito é bom. Mas esse é o papel da tecnologia, né? Tirar a carga administrativa do profissional da saúde, né? Porque o profissional da saúde ele já tem uma carga de trabalho em si por si só, por atividade, né? É pesada. E aí, se ele tiver que ainda ter uma carga administrativa alta, né? Acaba que vai desencadear numa situação lá que tu trouxe, que mas é burnout. Mas como eu te disse, né? eu sou um cara que gosta de tecnologia. Se eu pegar agora meu telefone, eu te digo quantas horas de anestesia eu trabalhei. Até hoje. Agora eu consigo te falar isso. Né? Aí tu vai perguntar para um senhor que parece que tem... que passou anos no bloco, né? Ele tem 90 anos, mas tem 60. Isso acontece. A gente vai lá e vê que o senhorzinho está acabado. É porque ele nunca avaliou essas coisas. Porque a medicina também não era isso uma época. Né? Não era só... Hoje, por exemplo, as pessoas estão preocupadas com o tempo. Né? Então, acho que o tempo ele é crucial. Assim, se tudo que eu puder fazer no meu dia a dia, a tecnologia diminuir o tempo que eu gasto com algumas coisas, eu foco minha energia com outras. Né? Então, a IA é importante para isso. Daqui a pouco eu vou estudar melhor do que eu estudava. Eu vou trabalhar melhor do que eu trabalhava, vou entregar dados melhor do que eu entrego. E ainda tem mais, né? Eu acho que daqui a pouco eu vou começar a faturar melhor, porque eu vou aprender mais com a tecnologia. E eu acho que é isso que é o real ganho para mim. Né? É tu conseguir ver a tua jornada do teu dia também, não só do paciente. Exato. Porque se eu tô melhor, eu certamente, eu duvido que o cara vai entregar um resultado... Produz melhor. Tu produz melhor. Né? Sem dúvida. Com certeza, porque tu sabe que tu entrega algo melhor. Daqui a pouco tu tá vendo que tu tá ganhando pouco e tu não tá vendo a tua falha. Né? Porque a gente falha, né? Daqui a pouco é justamente isso. E se eu, por exemplo, agregasse uma consulta para anestésica que eu não faço, entre aspas, né? Será que isso agrega em valor? Não agrega em valor? Mede. Mas eu não posso medir em papel e caneta. Sim. Nem em planilha, quem sabe. O melhor é... Botei o dado já fez um dashboard, já mostrou o que está acontecendo. Acho que isso sim. Aí toda vez que eu faço e vejo o valor real, tô vendo aqui na minha frente o que está acontecendo, aí sim, a tecnologia impacta muito. Maravilha! Eu acho que a gente conversou sobre vários temas aqui super relevantes e, puxa, acho que a gente tem muita abordagem ainda que a gente poderia fazer sobre esse misto de tecnologia e a área médica, a área da saúde, enfim, acho que é um assunto bem amplo e polêmico, inclusive, né, o quanto a gente pode evoluir ainda. Mas achei sensacional, eu quero agradecer aqui o tempo do nosso médico aqui, o Dr. Darny Zanato, e o nosso especialista em tecnologia, principalmente para dentro da área da saúde, o Thiago Salerno, e convidar vocês aqui para uma próxima, a gente voltar aqui na nossa conexão aqui e debater um pouco mais sobre esses desafios, tá ok? Gia, quero agradecer aí pelo espaço, agradecer o pessoal aí da produção, foi excelente o papo hoje. Maravilha. Beleza, agradecer então a presença, o convite e ficar aberto aí para uma próxima a gente trazer outros temas também, né? Outras abordagens da tecnologia dentro das instituições de saúde. Maravilha. Pessoal, muito obrigado.